dia, pessoal! Tudo bom? Hoje retornamos com a nossa leitura de David Copperfield. Para você que já nos acompanha, nós estamos nos capítulos. Hoje vamos falar sobre os capítulos 45, 46 e 47. Para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho. E vamos à nossa reta final. Estamos chegando na reta final do David Copperfield. Várias coisas estão se revelando, outras ainda estamos no suspense. Algumas apostas das primas já se revelaram verdadeiras, outras não. E o capítulo 45, ele fala, o Sr. Dick realiza a previsão de minha tia. Ou no meu, né, eu tô lendo nessa tradução. E eu tenho lido também ali na tradução das gurias, que é bem parecido o nome dos capítulos, esse realiza as expectativas. Então, a gente soube nos capítulos passados que a senhora Strong, que era uma senhora bem novinha, que casou com um cara mais velho, ela sofreu uma injúria muito grave, né? Um personagem que a gente odeia, o Uriah Heep, nojento, desgraçado, ele foi lá e fez uma intriga dizendo que ela gostava, todo mundo sabia, que ela tinha um caso com o primo, assim, insinuou, né, que ela casou com ele mais velho e tal. E aí, desde então, um casamento que vinha feliz, né, ela tinha uma relação boa com esse marido mais velho e ele adorava ela e ela adorava ele, começou a se deteriorar. Não pelo marido ter ficado brabo, mas pelo marido ter ficado triste mesmo. Ter dito que realmente ela estava perdendo a juventude com ele e tal. Então, agora a gente chega num ponto desse capítulo que a gente encontra a casa dele mal, né? A casa deles, os dois tristes. A única que tá feliz é a mãe dela, que também é outra personagem chatérrima, né? E que tá super feliz, porque agora ele tá mandando a mulher pra ópera, mandando a mulher aproveitar a vida e tal. A mulher nem gosta tanto, mas a mãe ama. Então a mãe tá amando essa fase que a filha dela tá mal no casamento e ela tá bem. O que vocês estão achando, gente? Muita raiva da senhora Marklehan. A veterana se provou um personagem pior do que outros, né, nesse capítulo. Uhum, com Ah, certeza. acho que o mais triste é que a gente vê que o Dr. Strong é boa pessoa, né? Ele faz parte do time do Sr. Peggotty, do Ham. Que ele sofre, foi o que você falou, ele não ficou com raiva, ele ficou triste, sofrendo pelo mal que ele poderia estar fazendo à esposa dele, né? E aí isso foi triste de ver, mas o pior foi ver a verdadeira face da mãe dela, né, a gente viu que ela que manipulou, a gente já sabia, né, mas assim, o quanto ela Uhum. manipulou tudo, desde esses passeios que a filha não quer fazer, mas ela usa como pretexto para ela, todo o tempo, se beneficiar do dinheiro, né, do Dr. Strong. Uhum. E aí a gente vê que o Senhor Dick já tinha um papel essencial aí, né? Ele já estava ora passeando com o doutor, né? Ajudando ele a escrever o dicionário e ora também fazendo passeios com a senhorita Strong. E aí dava para ver, aí é nesse capítulo que a gente vai entender por quê e qual é o final, né, desses passeios e qual a ação do Senhor Dick ali para tornar, para retomar essa relação do senhor Strong com a esposa dele, né. E aí eu gostei muito, achei muito legal, essa atitude, e todos ali se uniram, né, para contar, estava ali presente o David, estava presente a tia, a mãe dela, a chata, a veterana, e eles estavam ali presentes e daí tudo meio que se resolveu ali, né. Por uma iniciativa, uma ajudinha do David, é claro, né, conversando com o senhor Dick, mas tudo partiu ali um pouco da ideia do senhor Dick de colocar as coisas, a limpo, porque ele percebeu que dos 2 lados eles estavam tristes e não estavam, assim, não era uma coisa, que um sentia culpa ou eles ficaram tristes em pensar que estavam sendo, fizesse alguma coisa de mal para o outro, né. Tanto o senhor Strong com a esposa muito mais jovem e falar que ele começou a achar que ele tirou a juventude dela, que casou-se muito cedo e tal.
e ela, ao mesmo tempo, de que não era, ela não estava dando o que ela poderia dar ali com ele, porque ela se sentia também, às vezes, muito nova para. E ela foi colocada também nessa situação aí pela própria mãe, né? De se casar também tão Uhum. cedo e tal. Então aí a gente vê que era um pouco de manipulação dos dois lados, mas eu achei que, no fundo, as coisas se resolveram bem. E eu gostei, assim, foi um capítulo. Tudo a raiva que a gente passou do Uriah naquele outro, aqui deu uma assentada e deu mais um calorzinho aqui no coração. É, eu acho que começa ali, a gente vê que até a velha soldada ali começa com aqueles elogios dela, que na realidade são dói nele, né? Ah, como tu é legal de deixar tua mulher sair, não sei o quê. E na realidade é uma coisa que tá dolorida, então. E aí em seguida a gente vê. E o que eu achei mais lindo é a força de amizade, né? Como tu ter uma amizade verdadeira e bonita, assim, como é a amizade do Dr. Strong com o Sr. Dick. O Sr. Dick é uma amizade tão, tão bonita, ele se aproxima da mulher para observar bem e observando os dois lados, vendo que o que existe é um grande mal-entendido, ele consegue desfazer esse mal-entendido, também se aproveitando do Copperfield, que também é uma pessoa boa, né? Se aproveitando, digo, no bom sentido, né? Uhum. Junto com ele, ele arma para retomar a felicidade do casal e ele mesmo incute neles, né? Dá uma força para que se resulte aquela situação, né? Para que resulte numa situação que ela fica tão, tão impressionada e tão, tão feliz com ele que ela vê que alguma coisa ali tá certa, né? E ela vai e chama todo mundo e aí tem aquela cena maravilhosa que ela diz que ama ele, e aí põe todos os Coloca de pingos nos i, joelhos. né? Uhum. Põe todos os pingos nos i. Fala que a mãe, que realmente gostou na infância desse primo, mas que não tem nada a ver com ela, que ela nunca seria feliz com ele, né? E aí fala aquela frase. Sim. Quer Exatamente. falar a frase? O auge do capítulo, né? É o auge do capítulo, que é muito bonito. Ai, gente, foi lindo essa parte, né? Assim, ela se colocou de joelho, né, numa posição que ele nem queria, mas assim, pedindo perdão por tudo que ele passou, que não foi intenção dela, né? Foi bem problema de comunicação. E outra coisa também legal, quando o senhor Dick tá armando com o David, né, ele fala: "Deixa que eu vou cuidar disso, porque ninguém acha que eu já bato bem, então Isso. eu posso fazer qualquer coisa". Eu gostei disso também, né, assim, ele Ótimo. não é ele é Sim. esperto, né, ele sabe o que Ele que é é a ação muito dele inteligente. e como usar disso, né. E usa a inteligência pro bem, né? Isso é muito legal. Outro ensinamento, antes da frase, né, é que bem no finalzinho, né, eles falam que seria muito desejável que algumas mães deixassem as filhas sozinhas depois do casamento. Sim. Volta a lição da sogra, né, Malu? Não, olha, né, eu tenho que me preparar, porque eu vou ser sogra, né? É, toda Então, mãe vai ser sogra um dia, né. então a gente tem que saber o limite, né? Mas essa senhora, o velho soldado, na Nossa, outra, é horrível, ela né. é É, horrível, ela é ela é. horrível. E ela que É, estragou o casamento dele mesmo, porque é. Uhum. uma coisa é ela ter armado o casamento, e a filha comenta, né, que ela era muito Uhum, jovem, que ele, quando ela perdeu o pai, ele era amigo do pai dela, né. Uhum. Recapitulando isso, foi há muito tempo. Ele foi como um pai para ela também, mas também foi como um amigo, e ela aprendeu muitas coisas com ele, se apaixonou, e talvez ele nunca soubesse disso mesmo, né. E ao longo de todos esses anos, até pra gente, parecia que elas estavam só se beneficiando da situação financeira, Uhum. né, dele, Sim. e não era. Então a frase Podem que ler vocês, ficou, né. a frase que ficou Faço- rebatendo na cabeça do David: "Não pode haver pior diferença num casamento do que a incompatibilidade de mente e propósito". É essa aí que É, ficou rebatendo, é essa rebatendo, aí, e fez o nosso amigo pensar no seu próprio casamento, com a Dora. exato. É. E essa frase é da Anne mesmo, né? Quando ela coloca os pingos nos is, Uhum, isso que também é legal que eu acho desse livro, que mostra a maturidade, né? Ela saiu de ser aquela menina que ia na onda de um de outro e ficava lá confusa, e ela viu, não, mas espera aí, eu tô com o marido, eu gosto do cara, ela tá fazendo isso, e ela foi lá e falou tudo, né? E a mãe interrompia e dizia, para, não sei o quê, e ela, não, eu vou falar até o fim.
E claro, tinha as pessoas legais, que aí a importância do amigo verdadeiro, né? Ter um amigo sim. assim é tudo. Que apoiaram ela na hora de ela falar e, tipo, cala a boca, velho, deixa ela falar. A tia do David tava lá pra tomar conta disso, né? Pra Exato. dar uns Sim. cutucões ali. A tia e a velha soldado entraram no embate forte, né? Uhum. Sim. Mas o velho soldado tava precisando, né? Tava. Tava precisando do cutucão. Então, as coisas começam a se arrumar, né? A gente viu aí que o Uriah fez aquela, né, armou tudo isso daí pra colocar, pra gerar toda essa crise. Aí isso aí já se resolveu e a gente vai passando para os próximos capítulos, tendo um pouquinho de luz, talvez no final do túnel aí, pra ver como que as coisas vão se resolver. Já se plantou aqui a sementinha da reflexão do próprio David Copperfield, falar assim do próprio casamento, que ele já viu que incompatibilidade ali ele tem, bastante com a esposa. Ele continua se dando bem na parte da escrita, né, que ele vai narrar depois nos outros capítulos pra frente. Ele tá se tornando um escritor conhecido e tá aos poucos até fazendo mais, ganhando mais por isso. E aí a gente começa a ver ali que as coisas talvez comecem a se ajeitar e vamos ver como que vai ser. Mas aí o próximo capítulo que a gente entra chama Notícias. Enfim, temos algumas notícias, né, daqueles que já faziam tempo que estavam sumidos. Sumidos. O meu E começa não vamos deixar de passar raiva com outra personagem Exatamente. detestável. odiosa de novo. No meu chama-se, o capítulo é Inteligência, né? Aí ele começa falando que tá casado que faz mais ou menos um ano que ele tá casado e que ele tá envolvido no primeiro trabalho de ficção, tá escrevendo o primeiro livro de ficção dele. Uhum. E aí entra no assunto do capítulo mesmo. Ele já tinha falado, né, que agora ele mora perto da casa do Stilford, então vira e mexe ele passava lá em frente, mas nunca via ninguém, era uma casa sem vida, né, escura. Até que um dia ele passa lá e chamam ele que alguém quer falar com ele lá na casa, né. E quem era? Nossa adorável senhora Rosa. Dartle, senhorita Dartle, Senhorita Dartle. Saudades que a gente tava dela, né. Nossa, continua péssima. Senhorita Dartle. E a conversa, claro, né, sobre o Sr. James e a pequena Emily. Mas é bom porque eles têm notícias mais recentes dela, que continua sumida. E eu achei muito triste aquele... Bom, primeiro, assim, que ela não tá sozinha, né? Ela tá com o Litimer, que era o antigo mordomo do James. E ele conta toda a história desde que eles saíram de lá até quando eles se separaram da Emily, né? Uhum. E a coisa pra mim que pegou, assim, que mais triste de todas foi a crueldade, assim, do Stifford, é que ela, todo esse tempo que ela ficou longe, ela nunca ficou sabendo que a família dela ia aceitar ela de volta de qualquer forma. Ela nunca recebeu as cartas do tio, né? Tipo, ela saiu no outro dia, o tio já se preocupou em escrever uma carta pra ela saber que a hora que ela quisesse voltar pra casa, que ela retornasse, que eles iam estar todos esperando por ela e querendo muito que ela voltasse. E ele nunca ficou sabendo disso. Ele nunca passou. Então, tipo, ele não fazia questão de ficar com ela, ele depois que passou a paixão, né? Mas ao mesmo tempo, ele não abriu a possibilidade dela de dizer, olha, tem gente que te ama, volta pra tua casa, né? Pelo contrário, Mas ele ofereceu uma solução para ela ser uma mulher Ah. digna. Ai, que nojo! Ai, que nojo, guria! Aí isso é mais cruel ainda, né? Porque aí ele ofereceu de ela fazer um casamento com quem? Litimer. Isso eu achei péssimo. O pior de tudo foi Péssimo. isso. Foi essa a Horrível. proposta. É melhor ter só abandonado. Não, Com exato, certeza. e ainda deixou ela sem escolha, porque, tipo, a tua família, ela não sabe que. Tipo assim, a tua família te abandonou, porque ela tava achando isso desde sempre, né? Tua família te abandonou, e ela não só tava achando isso, como tava achando justo que eles a abandonassem, né? Sim. E aí o cara ainda, tipo, coloca ela numa sinuca de bico, praticamente obrigando ela a casar com o Litimer. Aí ela teve um acesso de lucidez, né? De raiva. Não, porque ninguém gosta do Litimer, né? Inclusive, enquanto ele tá lá, a senhorita Dartle fica dando vários na canela dele, né? Tipo assim, cala a boca, não tô falando com você. Sim. E o David não fala diretamente com ele, então ele fala pra senhorita Dartle. Aí o David fala,
Eu tô ouvindo, mas assim, né, não precisa repetir, mas eu não vou falar com você, né. Uhum. Sim. Ai, En que capítulo, né. Mas bom, como você disse, pelo menos ela teve um acesso de lucidez e fugiu, né. Uhum. Só que aí eles estão em outro país, a gente nem sabe qual, né, porque eles passaram pela Suíça, Alemanha, não sei onde, É. tomou um chá lá com a Tati e foi embora. E a gente não provavelmente ela não tem nem meios, né, pra pegar um trem, né, um negócio. pra voltar, né. E outra Exatamente. coisa, ela tem que saber, né, isso aí eu acho que até o Sr. Pegott depois nesse mesmo capítulo, depois ele vai conversar, né, com o Sr. Pegott. E ele mesmo se dá conta, não, ela tem que saber que a gente quer ela, né, Uhum. É, de alguma forma. o David vai correndo, assim que ele sabe da notícia e tal, ele vai correndo já procurar o Sr. Pegott para falar sobre isso, né. Uhum, E ele até fala, eles comentam até do Ram, que ele tem sim. medo de o que ele possa fazer se algum dia encontrar com o Stifford, porque ele fala muito que ele é um garoto muito bonzinho e tal, mas que ele tem medo de toda essa raiva que ele vem guardando dentro dele, e, esse fato dele ele trabalhar e fazer os trabalhos perigosos e tal, porque ele já não tem, assim, é como se não tivesse mais nada a perder, né. Então, provavelmente, eu acho Uhum. que ele quis dizer que se fosse para dar, né, encher o Stifford de porrada, ele faria isso sem problema algum, e isso poderia ser ruim para ele, Depois mas que até o David se revelou sim, deu um supapo lá. ter sangue nas veias, É, o Ron guardando tudo isso, né, esse tempo todo, Uhum, mas assim, o tio disse que não tem nem coragem de tocar no assunto, perguntar, ele não sabe, nem vai, né. uhum, sim. Mas bom, ele ficou triste, mas ficou feliz, né, e ele acredita que eu não sei se é nesse capítulo, mas acho que é no próximo, é no próximo, mas é, ele acredita que vai encontrar ela com vida, né, porque tem esse perigo dela não saber onde ela tá, ela não ter dinheiro, ela tá na rua, né, Uhum, eles temem até mesmo dela tirar a própria vida, né, de sim. desgosto, de desgosto, né. vergonha. É. E e aí eles conversam e decidem fazer um plano, né, e a primeira coisa que eles dizem: "Ah, vamos procurar a Marta". O o David fala pro tio que tem pro é, não sei se é uma espécie de tio, mas fala pro Sr. Pegott que tem visto que ela espiou eles algumas vezes, que ela tá em Londres, vamos procurá-la. E aí o próximo capítulo se chama Marta. 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 E aí é bom que a gente fica sabendo muitas coisas da vida dessa personagem, né. É bem triste esse capítulo, Sim. a figura também que é a Marta na beira do rio. Enfim, eles vão É. atrás dela, o David comenta que viu ela aquele dia que eles estavam conversando, né, que ela estava lá, e depois ele perdeu ela de vista e nunca mais viu, mas que ele acha que saberia mais ou menos onde achá-la, e na verdade eles encontram ela na rua, né, caminhando e vão perseguindo, e ela vai fazendo um percurso lá, primeiro numas ruas movimentadas e depois ela começa a entrar em alguns lugares, assim, em rua, que sem gente, e ela acaba indo em direção ao rio. E aí lá é lá que eles abordam, e e aí conversam com ela ali na beira do rio. E é bem triste, porque mostra que ela realmente é uma pessoa triste, né, que sofreu todo tipo de preconceito, foi abandonada, assim, não tem ninguém praticamente acho que na vida, e sofreu todo o preconceito. E pensa ali, lá na beira do rio, é o que acho que ela tá pensando ali é em tirar a própria vida, né. É, Uhum. acho que eles salvam ela Eles chegam bem de um na Isso. hora, é. suicídio. Uhum. E ela no início ficou meio assim, né, assustada, não sabia se podia confiar neles, mas eles foram explicando, contaram toda a história da Emily, disseram para ela, né, que acreditavam que se ela fosse buscar alguém em Londres seria ela, né, porque ela é amiga dela e a Emily ajudou ela quando ela precisou, né. Uhum. E é bonita essa parte, né, que ela É, fica muito, eh, feliz já nesse momento de alguém confiar nela, né, dela poder fazer o bem pela primeira vez, é. assim. E Provavelmente não é a primeira vez, mas acaba dando um propósito para a vida dela, né. E eu acho que o uhum, fato de eles
E principalmente quando eles dizem pra ela, não, a gente sabe que tu não tem culpa. Ela quis ir Uhum. embora, né? É. Porque ela se culpava muito. Ela dizia, ai, todo mundo sabe, vai achar que eu que convenci ela, né? Uhum. E aí eles dizem que não, que sabem, e ela mostra que é uma amiga mesmo, né? Ela não quer. Aí eles querem ajudá-la com dinheiro e tal, e ela diz, não, isso é me fazer me sentir Uhum. mal. Eu preciso fazer isso porque eu gosto, porque a parte boa de mim eu preciso ver que ela existe e botar ela pra funcionar, né? Sim. Sim. Porque eles veem ela naquela situação, claramente ela não tem o que comer, onde dormir, nem nada, e querem ajudar para ela até se manter viva e poder ajudar eles, né. Não era Claro. como forma de pagamento nem nada, mas ela quer quer usar a oportunidade para provar que ela ainda é uma pessoa boa, né. É a única chance que ela tá tendo deles, né, confiarem nela. É triste, mas é É bonito triste, mas também, é né. muito bonito, né? Eu acho que mais um capítulo dessa meta que a gente vê o quão uma amizade bonita e verdadeira pode ser boa Uhum. pra todo mundo, né? Porque ela fazendo bem se sentiu útil Vão e, ajudá-la Sim. também, né. e tirou É. ela da ideia do suicídio, né? Viu que ela tem uma importância e que deu um propósito. E legal de ela querer mostrar, assim, de... Não, ela é minha amiga, eu quero que vocês saibam que ela é minha amiga e eu quero ajudar, porque a Uhum. gente é amiga e não porque eu quero X, Y, Z. Então aí eles meio que combinam que ela deve entrar em contato com eles, assim, né, que se tiver alguma notícia da Emily e lembrá-la que ela O sempre David anota os Isso. endereços, né, para ela Aham. procurá-los, porque ela não tem ou não quer dar o endereço para ele. E termina o capítulo também de Mais uma maneira... surpresa. com mais uma surpresa, né? É. É, Mais uma confirmação, né, uma foi mais uma confirmação. confirmação. Sim. E isso aí é uma aposta das primas que a gente acertou, né? Não É, que não, que não fosse tão difícil de achar, mas sim. aí ele vê a tia dele com aquele mesmo homem que volta e meia ele via no jardim, o cara explorando ela e tal. E aí ela finalmente senta com ele e conta toda a história do casamento desastroso dela e da forma como até hoje ela... desastrosa que a história tá se seguindo, que ela tá sempre atrás de dinheiro, ela sempre dá dinheiro, nunca é suficiente, o cara nunca... Aquela coisa, né? Eu acho que ele é alcoólatra, né? Então, não... Só piora. E pede pra ele nunca mais tocar nas... Conta toda a história, tudo, diz que ela não consegue frear isso e pede pra ele não tocarem mais no assunto. Não contar pra ninguém, né. É. E, bom, a história é que ela se apaixonou por um cara que não era o que ela achava que ele era, né, e Quem só que nunca? ela amou é, só que ela amou muito ele e e foi difícil pra ela, assim, né, deixar aquela imagem que ela tinha dele para o que ele verdadeiramente é, né. E a gente já sabia que ela tinha pago ele pra ir embora, mas ele nunca vai, ele vive voltando e só que a gente, assim, pelo que ela pra mim, eu acho que já ficou explicado, né, ele não extorque ela, ela dá porque ele enche o saco, mas assim, porque ela Fica na quer, obriga... vamos Se dizer. sente na obrigação. Sim. É, mas não é algo do tipo, ele tem um segredo dela que ele usa pra extorquir, não é uma chantagem, né. Sim. Ele só abusa, vamos dizer, da sei lá, da bondade, do amor que ela É. já teve por ele, né. E essa história não se fechou, né? Porque ela falou que não é para falar mais no assunto, mas certamente no futuro o senhor Dick e ele vão ter algum plano para É, confortar a situação, né? tomara. Sim. Tomara. É, porque assim, tipo, não tem ainda um fecho nisso, apesar de já É, ter É. encerrado ali o assunto, né? Espero que não seja o plano Cebolinha. Não, mas os planos deles eu acho bonito Tem que eles dado se, certo, tipo, né. e eles precavêm, tipo, como eles fizeram com a Anne, né? Eles Uhum. foram pelas beiradas e tal, uma coisa bem sólida. E agora eles também falaram pra Marta também, olha, a gente encontra com ela, a gente quer... eles querem chegar nela sem assustá-la, né? Querem chegar na Emily sem uhum. assustá-la. Então, acho que eles estão já... Principalmente o David, que era muito impulsivo, agora tá vendo que as coisas, às vezes, as soluções são mais complexas do que a gente imagina, né? Eu acho que eh, o fato dele mostrar que ele está escrevendo e tá tendo relativo sucesso com isso daí,
E mostra, acho que foi no capítulo 45 que ele passa na frente da casa do Clifford, e ele comenta que ele fazia os caminhos mais longos para pensar, né? Então você vê que ele tá Uhum. ficando mais reflexivo, talvez pela questão dele pensar mais sobre o casamento dele, né? De assim, às vezes chegar até mais tarde, porque chegando em casa, às vezes não é o que ele gostaria, pode ser que já é algum tipo de pensamento assim. E também essa questão dele, como ele tá escrevendo e tá trabalhando com criatividade, ele fala que ele está escrevendo a primeira ficção, né? Então aí ele passa mais tempo assim, caminhando e pensando, e aí ele até fala que quando ele se quer fazer um caminho um pouco mais longo, é difícil não passar na frente da casa do Clifford, né? Então ele presume que ele gosta de fazer caminhos mais longos para pensar na vida. É. Legal que você comentou isso, Tati. A Marizinha tá lendo um livro, mais um para Pra nossa lista. lista de indicações. Não tem em português, esqueci o nome, mas é sobre caminhada, né? Uhum. Tipo Flanders, Aham. Malu. E aí a gente estava conversando porque nesse aqui já dava para ver bastante, mas eu acho que nem é o mais o que mais tem é isso de todos do Dickens, que é eu estava conversando, né, esse aqui é muito mais que Mrs. Dalloway, porque o pessoal que vai para Londres, inclusive a Marizinha foi de novo esse ano, Uhum. faz o caminho das ruas de Londres, porque o dia que a Mrs. Dalloway narra, né, se passa em Londres e fala de vários pontos, do Big Ben, tal, né, por onde ela vai pensando. E esse livro tem muito lugar, né, muito, a gente vira e mexe ele comentando as ruas, ele dá detalhes de locais que hoje não existem mais, né, porque é livro de 1850, mas e aí o livro que ela tá lendo, que eu esqueci o nome, depois eu coloco aqui, Wanderlust, o nome do livro. Tem uma parte falando que ele é um dos principais escritores disso, de caminhar e relatar a cidade, né. Ela me mandou umas imagens, depois eu mando para vocês se vocês quiserem, mas assim, que as histórias dele têm tanto drama de lugares quanto sobre pessoas, Uhum. sabe. E é bem isso. E agora você É, comentou, como o livro é meio biográfico, faz pouco parte sentido. disso, né. É. Mais um livro para nossa lista. É, Eu, isso eu, parece com- bem eu interessante. comprei agora, só que esse aí tem em português, que é A História do Caminhar. Uhum. Eu achei que fosse esse, mas não, né? Eu Eu acho que acho esse que não tem não. tradução. É tão bonito. A gente leu também do Pride and Prejudice também agora, que ela também gosta de caminhar para refletir. Eu É. acho que é uma Uhum. coisa que os escritores fazem bastante, porque é na vida que a gente tira as ideias, né? Uhum. E daí aqui eu acho que o David Copperfield começa a relatar, agora a gente começa a ver, que a gente falou que ele tá mais adulto, né? Ele já tá mais. Ele, antes era muito impulsivo, agora ele já pensa. Então a gente consegue ver na narrativa dele as coisas que ele vai falando. É claro que o momento que ele escreve é sempre aqui o que ele já é uma pessoa é, mais madura, né? Momento da escrita, mas é legal que isso é perceptível ao longo da narrativa. Toda a impulsividade Uhum. dele se tornando cada vez, né, mais contida e ele conseguindo repensar melhor e ter outras reflexões ali numa certa altura da vida. Até porque ele tem experiência do casamento, ele tem experiência com a tia, ele tem várias experiências que levaram ele a esse ponto, né? É legal ver essa mudança. É por isso que é um grande livro, né? É uma história de É, vida e Sim. não tem como negar. os romances de formação, né? Sim. Tá sendo legal ver essa evolução dele aos pouquinhos. Mas Tá. agora eu confesso pra vocês que já tô louca pra dar uma acelerada. É. Então, agora eu entendo que as pessoas nesse finalzinho É. aqui, porque é muito pouco, se a gente for ver, né, em É, comparação aqui com o que a gente já leu, então eu acho que quando chega nessa parte, sim, mas é o legal de ler devagar do jeito que a gente está fazendo, que é bem isso, a gente já falou, né? é. Agora só falta isso aqui, ó. É. Agora são menos de 20 capítulos. Tem que segurar, né. Gente, agora sai. É, mas o ritmo que a gente tá, eu acho que até o final de novembro a gente já tá acabando, né? Nossa, Não? acabaremos um pouco antes do Natal, Dezembro. acho, né? De É. É um 3 em pouquinho antes do 3, Natal. é. Vai dar Papai Noel chegando.
Vai ser nosso É. presente de Natal. de É. Natal. A gente relê o conto de Natal pra não ficar com saudades do Dickens. Uhum, sim. O pior é que nesse final de ano as listas parece que aumentam, né? Eu nem gosto de pensar em lista pro ano que vem. O meu único certo ainda é aquele que a gente já combinou. É Ulisses com a Marizinha e já tá lá. Não, minto, tem outro que também já tá, que eu quero ler Os Irmãos Karamazov também. Mas enfim, eu já parei esse ano pra poder Minto, aí retomar. começa. Não, Minto, eu mas já esse, mas esse, mas esse, não. Mas eu não faço Eu mais tô lista, não. Eu tô só com o da Marizinha, mas eu comecei a fazer a lista do meu clube do livro daqui, já achei um monte de coisa legal. Até vou mandar pra vocês darem uma opinião aí. Tentei Manda fazer, sim. assim, tipo, temáticos por mês, assim. Uhum. Vamos... Isso a gente fala off-camera. Tá ótimo. Então tá, galera. Então nos vemos Vamos nos encerrando por próximos. aqui. É. Nos vemos nos próximos. Um bom resto de semana pra vocês. E até o próximo vídeo.